Nós estamos começando uma série que fala sobre a economia do reino. Este ano, tudo que vai ser falado é sobre o reino de Deus. E nós começamos a falar sobre esse tema para que você entenda o propósito de Deus para a sua vida. E o propósito de Deus para a nossa vida, para a vida da igreja, é a abundância. Você crê nisso? Deus, Ele veio para nos dar vida abundante, no aspecto espiritual, emocional e material. E o Ramon está dizendo que na igreja Monte Sião estão falando sobre isso. Sabe por que o Espírito de Deus começou a falar sobre isso na nação brasileira? Porque Ele quer dar as riquezas da nação brasileira na mão da igreja. Eu acho que vocês não entenderam. Quem aqui está pronto para receber uma porção da herança do Senhor? Deus quer ministrar essas verdades para que você seja pronta para receber as riquezas que Ele tem nesta terra, para que você cumpra o seu propósito. Amém? E o tema de hoje, a primeira mensagem é a herança de Cristo na terra. Você sabia que Deus deu uma herança para Jesus na terra? Jesus, Ele veio e se entregou e deu o seu corpo em sacrifício por nós. E em resultado, em consequência do seu sacrifício, Ele recebeu uma herança de Deus. A primeira herança que Ele recebeu é a sua família. Quando Ele se entregou, Ele ganhou uma família, Ele ganhou filhos, Ele ganhou irmãos, Ele ganhou vidas para Ele. Todos nós que somos salvos em Cristo Jesus, somos herança de Jesus. Mas também, Deus tem uma porção na terra que é a herança de Jesus. Deus tem o homem e a mulher que se entregam a Jesus como herança, mas Ele tem também uma porção na terra, que é a herança de Jesus. Deus criou a terra e criou o homem. O pecado fez com que o homem se afastasse de Deus e a terra fosse contaminada. Quando Jesus morre, Ele morre pelo homem e pela terra. Ele recebe uma herança que são os frutos de vida eterna, mas Ele recebe também uma herança na terra. E esta herança que Jesus recebe na terra, passa por mim e por você. E nós precisamos entender isso. Deus, Ele nos dá condição de conquistarmos territórios, de conquistarmos posições, de conquistarmos espaços. E quando nós que somos de Jesus conquistamos aquele território e aquele espaço, aquele lugar e espaço passa a ser a herança de Jesus. Amém? Vocês sabem porque o grande primeiro mover do Espírito Santo na igreja primitiva foi na área financeira? Vocês lembram disso? O Espírito Santo veio sobre a igreja primitiva. E o que aconteceu? Os salvos vendiam tudo que tinham e colocavam aos pés dos apóstolos. A igreja já nasceu poderosa financeiramente e economicamente. Os apóstolos dividiam por todos segundo a necessidade de cada um. E a igreja caía na graça do povo. Mas como não cair na graça se a igreja oferecia o suprimento de todas as necessidades? Então o primeiro grande mover do Espírito Santo na igreja passou pela área financeira de todos aqueles que se converteram. E Deus tem um grande propósito para a igreja no Brasil. Nós tivemos ontem aqui um treinamento para a liderança e uma mulher, uma pastora da igreja Bethel, ela veio aqui e ela pregou que nas nações, nos Estados Unidos e em muitos países, eles estão falando do que está acontecendo na igreja do Brasil. Do movimento de avivamento que está acontecendo, de salvação, de adoração, de explosão, como a igreja está crescendo.
E a igreja está crescendo no poder do Espírito Santo. E Deus está usando a tua vida, os seus dons espirituais, mas também aquilo que você tem como material. E Deus quer usar isso. Amém? Deus vai usar o seu dom espiritual, mas Deus vai usar a sua herança material para que nós possamos avançar e conquistar em Cristo Jesus. Tem algumas verdades que nós vamos entender. Para Deus, o dinheiro é um instrumento poderoso para restaurar a herança de Cristo na terra, como eu falei com você. E a primeira verdade que nós aprendemos sobre isso é que o dinheiro, ele não deve ser entesourado. Em Mateus 6, 19 a 21, a palavra diz: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Esse é um texto que Jesus está falando. Ele está ensinando um princípio espiritual sobre o dinheiro. O primeiro deles é que nós não devemos acumular tesouros sobre a terra. Porque o tesouro sobre a terra, a traça e a ferrugem corrói, e os ladrões roubam. Ou seja, não é permanente. Você pode ser roubado se você acumular tesouros aqui na terra. Agora, este texto, ele não está falando que Deus é contra você ganhar dinheiro ou ter coisas materiais. Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando é que o dinheiro não deve ser o seu tesouro. O que é o tesouro? Ele não pode ser um fim em si mesmo, mas ele tem que ser um meio para a conquista. Meu querido, se você deseja ter riquezas, você acumula ciladas para a sua vida. Você não deve desejar enriquecer. Você deve desejar viver o propósito de Deus para a sua vida. E à medida que você quer cumprir o que Deus tem para a sua vida na terra, como propósito, o território que Deus vai te dar na sua mão para a conquista, através dos seus dons, das suas habilidades, aí sim, você cumprindo o propósito, Deus te dará riquezas, te dará o suficiente. Amém? Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui, é que o dinheiro, ele existe e ele passa por nós e Deus nos dá para cumprir um propósito. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem um destino para a sua vida. E quando você vai caminhando para Ele, Deus vai dando a provisão necessária que você precisa. Agora, o dinheiro que Deus nos dá, ele tem que ser bem administrado. Quando Deus dá algo na sua mão, você precisa ser bom mordomo do que Deus dá. Mateus 25, de 14 a 30, diz assim: pois será como um homem que ausentando do país, aqui fala este homem é Deus, é uma parábola que Jesus está contando. Pois será como um homem que ausentando do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor.
E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que tu és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifa onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe será dado, se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui é uma parábola que Jesus conta, e Jesus diz assim: um homem foi viajar e entregou os talentos aos seus servos. A palavra talento aqui não é dom, a palavra talento era uma porção que era por volta de 32 quilos, que era dado em ouro ou em metal. Então o talento que eles receberam não era habilidades, era simplesmente uma porção financeira. E aqui diz que depois de um tempo veio o Senhor e prestou as contas, todos tiveram que prestar as contas. Algumas verdades a gente entende aqui nessa parábola. Em primeiro lugar, que Deus é dono de tudo. Não é? Ele que distribuiu os talentos, a porção material, financeira, conforme o seu desejo. Ele chamou os servos e confiou. E nós temos que entender isso. Tudo que eu tenho, tudo que você tem, vem do Senhor. Porque Ele é criador de todas as coisas. Ele é dono do ouro e da prata, segundo diz a palavra. Ele é dono da terra. Mais para frente, a palavra de Deus diz que o Senhor dá segundo todas as riquezas que Ele tem. Ele dá a cada um segundo a capacidade de administração. De Deus vem todas as coisas, e é isso que nós precisamos entender. Então, quando você estiver prosperando, saiba que do Senhor vem tudo. E você deve sempre entender que a Ele você deve prestar contas. E ser bom mordomo daquilo que Deus tem lhe dado. A gente aprende aqui que o Senhor dá 5, dá 2 e dá ao terceiro 1 talento. Mas todos eles precisavam multiplicar os seus talentos. Quando Deus entrega para você uma porção, você tem que trabalhar e multiplicar para que quando você se apresentar diante dele, ele entenda que você não foi negligente, que você não foi preguiçoso, mas que você buscou nele capacidades e habilidades para multiplicar aquilo que Deus colocou na sua vida. Amém? Segundo lugar, a gente entende que Deus dá segundo a sua soberania. Ninguém deve ficar infeliz ou cobiçar o que o outro tem. Mas Deus dá segundo a sua vontade. A ele Deus deu, a um Deus deu 5, a outro Deus deu 2 e a outro Deus deu 1. Mas ele dá segundo a sua soberania. Um talento romano era equivalente, como eu falei aqui, a 32 quilos de um material. Deus cobrará a nossa administração. Nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá. Não é? Nós temos que entender que somos servos do Senhor. E que nós devemos prestar a Ele contas do que fazemos. Nós devemos ter tudo que temos, nós devemos buscar nos consagrar a Deus, para que nós possamos agir com sabedoria, investir com sabedoria, saber como usar o dinheiro. Você sabe que na palavra de Deus diz que nós não devemos reter mais do que é justo. Há uma porção de tudo que Deus nos dá que não é nossa. Quer dizer, tudo é dele, que não deve ficar conosco, que nós devemos entregar.
Uma porção é o dízimo, que é 10% daquilo que ganhamos. A palavra de Deus é clara, que nós devemos entregar no altar, porque nós não estamos dando, nós estamos entregando parte daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Você entende isso? O dízimo é um deles, as ofertas. A gente tem que perceber que tudo que Deus nos dá, algo é para nós, para o nosso bem próprio. Mas parte daquilo que Deus nos dá, nós devemos distribuir, abençoar o outro, abençoar a obra de Deus. Sermos bons mordomos, orar e em tudo pedir a orientação a Deus como devemos fazer. Eu sempre faço isso. E eu tenho algumas experiências. Eu me lembro que uma vez eu entrei numa reunião de oração. E tinha várias mulheres assim, e eu olhei para uma mulher, uma pastora muito querida, e Deus me falou assim: você dá uma oferta de tanto para ela. Aí eu peguei e falei: Deus, mas aqui nessa reunião tem tantas mulheres que têm mais dinheiro do que eu, por que eu que vou dar a oferta para ela? Aí Deus falou para mim assim: porque você é quem está pronta a ouvir o que eu quero que você faça. Então você dá. E eu dei. E no fim da reunião ela veio me dar o testemunho. Ela falou: você não imagina o que Deus fez através dessa oferta que você me deu. Eu estou com a minha mãe doente e eu precisava comprar remédios para ela e eu não tinha condições de comprar o remédio para ela. Eu entrei nessa reunião orando para que Deus me trouxesse a provisão. O dinheiro tem que ser consagrado a Deus. Quando você consagra tudo que você tem, você vai saber como usar cada coisa. Porque quando Deus te diz, faz algo com seu dinheiro, e você fizer, você obedecer, você não tem ideia das recompensas que você vai ganhar. É muito tremendo. Aprenda a ouvir a Deus, entregue tudo a Ele, consagre, porque você vai ver as maravilhas que Deus vai fazer na sua vida. Eu sempre imagino que Deus quer colocar as riquezas da terra nas mãos dos crentes. E se ela não está, é porque Deus ainda não encontrou bons mordomos. E se você se dispuser na presença de Deus a ser um bom mordomo, os 5 talentos, não é? Que você vai trabalhar e multiplicar e entregar 10 para Deus, Deus vai falar: isso aqui não é nada, meu querido, esses 10. Você foi fiel no pouco? Espera sobre o muito que eu vou te colocar. Não vai ser 10 não. Vai ser 20, vai ser 30, porque você aprendeu a mordomia. Você cumpriu a minha vontade com os talentos que eu coloquei na sua mão. Os servos colocaram tudo o que haviam ganho nas mãos do Senhor. Não somente uma parte, mas tudo. É isso que nós temos que fazer. A gente tem que colocar tudo nas mãos do Senhor. E o Senhor faz como lhe apraz. E a gente tem que aprender a ouvir a Deus para gastar, para usar o dinheiro que Ele nos dá nas nossas mãos. As propriedades, tudo que é material, tudo que vem do Senhor para a sua vida, você tem que entender e buscar dele para saber como usufruir e como investir. Para ambas as respostas aqui, aqueles que multiplicaram, Deus falou assim: puxa vida, servo bom e fiel. Isso é pouco, eu vou te levantar no muito. Entra no gozo do teu Senhor. Aquele que entende que Deus colocou na mão e que trabalha com fidelidade, devolve para Deus tudo que amealhou, Deus fala assim: isso é pouco, vou te levantar sobre muito. Não vai ser 10, vai ser 20, vai ser 30. Aí, você, além disso, além da porção que Deus vai dobrar na sua mão, você vai ter gozo, alegria plena no Senhor. Você quer ter alegria? Você quer ter satisfação? Porque a gente tem uma mentalidade, não é, que a gente herdou da igreja romana, que não procede da palavra de Deus, mas é tradição humana. Que a piedade está ligada à miséria, e que a riqueza está ligada à vaidade.
Aquilo que não procede de Deus é material, mas é o contrário. Aquele que criou o homem e a mulher e os colocou no jardim do Éden, com todas as boas coisas, e estava nas mãos do homem e da mulher, e da sua descendência, tudo de melhor, as riquezas da terra. Quando o pecado e o diabo dominaram o homem e a mulher, eles perderam. Então pobreza e miséria não é fruto de piedade, é fruto de obra maligna. Se você olhar para uma pessoa que vive mal, que não tem onde morar, que não tem onde comer, que não tem onde vestir, isso não é obra de Deus, é obra do inferno. Deus não tem miséria para ninguém, Deus não tem miséria para as nações que estão em miséria, estão porque não estão buscando a Deus, mas nós aqui no Brasil, temos que orar a Deus para que nós saiamos da nossa miséria, amém? Nós devemos orar para prosperar. Se eu perguntar para você qual é o principal problema do Brasil, qual você me diz? Pobreza, o que mais? Corrupção. Se você fizer uma enquete, eu aposto que vai dar o primeiro da lista. O que é a corrupção? Roubo. A principal potestade que nós enfrentamos no Brasil é o espírito de roubo. E isso entrou desde os primórdios da nossa história, porque quando Portugal aqui veio e colonizou, o que ele fazia com as nossas riquezas? Levava embora, roubava, e assim foi. Se você estudar a história do Brasil, a gente percebe, após cada fase da nossa história, o roubo se perpetuou entre nós. E nós somos assediados por esse espírito de roubo, e muitas vezes nós roubamos e somos corruptos. Às vezes a gente olha para o presidente, ou para os governadores, ou para os políticos, e os chama de corrupto, mas eles saíram entre nós. Por que eles cometem isso? Muitos dizem que eles cometem tais pecados porque eles tiveram a oportunidade. Então, meu querido, quando você entende que você tem que resistir o espírito de roubo, o espírito de mamon, para que ele não domine a sua vida. Porque esse é a principal potestade que nós enfrentamos no Brasil. Nós não temos que aceitar roubo na nossa vida, mas não podemos ser roubadores. Não podemos roubar ao Senhor nos dízimos, nas ofertas, porque isso faz de nós corruptos e abre brecha para o espírito de corrupção e de roubo entrar na nossa vida. É o que a palavra de Deus diz. Então a gente tem que entender isso. Isso é muito sério. Entra no gozo do teu Senhor, entra na alegria. Deus, Ele nunca fica devendo nada para ninguém. Se você for fiel ao Senhor, Deus vai não só devolver aquilo que você deu, mas vai aumentar em muito mais aquilo que você investiu. Teve uma época que o Espírito Santo começou a me pedir várias ofertas. Porque tem épocas de semeadura e épocas de colheita. E o Espírito Santo começou a me pedir várias semeaduras. Uma delas foi um dia que uma discípula minha estava fazendo aniversário. E eu acordei de manhã e orei por ela. Eu falei, Senhor, que presente que eu vou dar para ela? Deus me falou assim, você vai pegar a sua joia em ouro mais valiosa e vai dar de presente para ela. Aí eu abri minhas joias e tinha um colar de ouro muito pesado. Eu tinha ganho aquele colar de ouro dos meus pais. Uma vez o meu pai comprou de uma senhora várias joias, porque ela precisava do dinheiro. Ele pegou todas as joias, ele mandou derreter e fazer um colar para mim. Então vocês imaginam como o colar era pesado. Era muito pesado em ouro. Era cheia de correntes assim, entrelaçadas, e era muito pesado. Eu falei, Senhor, é isso? Deus falou, é isso, entrega para ela. Aí eu dei para ela o presente. A hora que eu dei o presente, eu dei a mensagem. Eu falei, olha, Deus me mandou dar
a minha joia mais pesada em ouro para você. Ela começou a chorar. Aí eu falei, nossa, eu gostaria de ganhar um presente assim, ficaria emocionada também. E ela ficou emocionada. Aí ela falou assim, você não imagina o que Deus está fazendo comigo através dessa joia. Ela era viúva. E ela tinha a aliança dela e a aliança do marido que tinha morrido. E era as únicas joias que ela tinha em ouro. E um missionário ia casar e Deus falou, dá as alianças para eles. E ela deu as alianças que ela tinha, a dela e a do marido, que era uma lembrança do marido para o missionário. O que Deus fez com aquela joia que eu estava dando? Estava restituindo. Muito além, provavelmente, do ouro que ela tinha semeado. Ela estava colhendo uma joia muito mais valiosa. E no mesmo material que Deus falou. Porque como ela tinha semeado ouro, Deus falou, vai dar para que a colheita seja em ouro. Para que ela saiba que eu vi o que ela fez. E o que eu me agradei do sacrifício dela. Eu estou contando essas experiências, mas para que você saiba que é isso que Deus faz. Não para dizer que eu sou boa. Mas uma coisa eu aprendi. Que tudo que eu ganhei vem do Senhor. E se Ele pedir, eu entrego. Tudo que me dão, saibam que eu posso ficar usando um tempo. Mas se o Senhor pedir, vai. Hoje de manhã até o Lamartine falou. Que um dia eu cheguei para ele e falei assim. Meu amor, se um dia nós temos a nossa casa, né? E temos uma casa de férias que ainda tem um financiamento. Aí eu falei para ele assim, meu amor, se Deus pedir a nossa casa, eu entrego. Você também, né? Aí ele ficou assim, eu falei, lógico que nós vamos entregar. Isso aí não é nada. Porque quem sabe que dele vem todas as coisas, o dia que ele pedir qualquer coisa, está disposto a dar. Não seja escravo de mamon. Saiba que Deus não deve nada para ninguém. Amém? O dinheiro que você investe em Deus, no reino, e entende que Deus dá tudo que você tem, para que você seja mordomo que não é seu, e vai tirar muito peso do seu ombro. Você que tem um emprego, você que tem um negócio, se você estiver passando por dificuldade, entender que aquilo é de Deus, você vai falar, Deus, essa empresa é sua, então resolve o problema. É ou não é? Não vai ser mais fácil do que você se descabelar, passar a noite sem dormir, ficar doente, ficar ansioso, batalhando pelo que é o seu? Meu querido, entrega tudo para Deus e diz, Senhor, o Senhor vai ser honrado aqui. Se eu prosperar, se eu sair dessa dificuldade financeira. Dá glória para Deus, faça propósito, busca o Senhor, consagre, dê tudo na mão do Senhor, para ver se Ele não vai fazer os milagres na sua vida financeira. Amém? Seja fiel ao Senhor e fala, Senhor, eu quero ser instrumento de glória nessa área. Eu quero receber os talentos, eu quero multiplicar e quero receber do Senhor essa frase, entra na alegria do Senhor, porque você foi fiel. Agora tem um texto aqui, tem uma interpretação desse texto que um dia eu ouvi um pastor, teólogo americano falar que eu estremeci. Eu vou até contar para vocês, porque foi muito diferente. Ele diz assim, aqui esse texto diz que quem é fiel, entra no gozo do Senhor. E aquele que não é fiel, tudo lhe é tirado e ele vai para onde? Num lugar onde há choro e ranger de dente. Onde é esse lugar? O inferno. Então o que ele diz aqui é o seguinte, uma interpretação muito profunda. E vale a pena a gente considerar. Ele diz que quando você sabe ser fiel e bom mordomo, você realmente é salvo e vai estar na presença de Deus. Porque aquele que não sabe, não conheceu a Deus e vai estar na ausência de Deus no inferno. E isso é muito sério, porque isso nos faz questionar. Se eu sou salvo, eu tenho que aprender do Espírito Santo a mordomia, a boa mordomia. Amém?
O ponto 2 é que o dinheiro não pode ser o nosso Senhor. Ninguém pode servir a 2 senhores, diz lá em Mateus Jesus. Porque há de se aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, ou mamon. Deus, Ele quer ser servido, Ele quer ser Senhor da nossa vida. O dinheiro não pode ser Senhor da nossa vida. Se as riquezas, ou mamon, é o Senhor da nossa vida, o dinheiro nos domina. Quando Deus é Senhor da sua vida, o dinheiro é só um instrumento da sua vida. Não só para você usufruir as bênçãos e a alegria que Deus dá para você. Porque Deus é quem dá para você. Você não precisa ficar com culpa. Porque muitas vezes quando nós recebemos muitas coisas de Deus, vem a culpa, né? Ele não tem, eu tenho. Ai. Tem gente que recebe de Deus e fica com culpa. Meu querido, você tem que se alegrar com o que Deus te dá. Quando você vê alguém que não tem na miséria, você tem que orar por ele para que ele tenha. Porque Deus tem abundância para todos. Você entendeu isso? Não sinta culpado quando Deus te abençoar. Mas que todas as bênçãos financeiras e o dinheiro que Deus coloca na sua mão não seja Senhor da sua vida. Mas que ele seja um instrumento para a glória do Senhor. Para que você seja fiel na casa do Senhor e abençoe o seu próximo. Amém? As pessoas, muitas vezes elas ficam incomodadas quando ouvem falar de dinheiro, porque elas acham que dinheiro não é espiritual. Meu querido, tudo é espiritual. A adoração que você faz a Deus, desde a lei de Moisés até agora, passa pelo dinheiro. Porque você adora com o seu espírito, com os seus cânticos, com as suas ações, mas você adora com as suas ofertas. Deus, para cumprir um propósito para uma igreja, passa pela sua fidelidade, para que você traga ofertas, para que Deus cumpra o propósito que Deus tem para a igreja onde você está. Quando Deus tem um propósito para a sua vida, Ele vai te dar condições para que você cumpra o propósito dEle na sua vida. Então, dinheiro é altamente espiritual. Você pode pegar o dinheiro, ou às vezes ele é até eletrônico, né? Você hoje já nem pega mais no dinheiro. Mas saiba que as suas ações e o que você faz é altamente espiritual. Por isso que nós temos que entender, confie em Deus, consagre tudo para Deus, para que Deus venha ser o seu Senhor, não o seu dinheiro. Amém? Quando o mamon, quando as riquezas é o seu Senhor, sabe o que acontece? Primeiro você fica altamente ansioso. O que tem fica ansioso, que pode perder. Eu tenho hoje, mas eu posso perder amanhã. Você conhece? Alguma coisa parecida? Talvez Deus esteja te dando agora e você fica aquele medo. Ai, será que isso vai durar para sempre? Né? Então o mamon gera aquela ansiedade. Aquele que tem fica com medo de perder. Aquele que não tem fica com medo de nunca ter. E fica trabalhando na força do braço para ter. Se você não tem, meu querido, se você está faltando emprego, se você está com um negócio que não está prosperando por causa da economia do país, com dificuldade, há tempo que nós passamos que são tempos de deserto, onde Deus dá o maná. Mas deserto é passageiro, o maná é a provisão, aquela certa para aquele dia. Porque no dia seguinte Deus vai dar o maná de novo. Mas o deserto e o maná não é eterno, é um tempo de passagem. Porque você vai chegar na terra prometida e você vai comer dos melhores frutos. Você vai viver a prosperidade no seu trabalho, a prosperidade no seu negócio. Então seja fiel ao Senhor, não deixe mamon te oprimir com preocupações e ansiedades. É como eu falei, consagra a Deus, fala: Deus, esse negócio é teu, então toma conta. Você vai ver o que Deus faz, porque quando nós saímos do negócio, sabe? Deus pega e age. Quando você invoca o nome de Deus, Deus, Ele honra e zela pelo seu nome, pelo nome dEle, através de você. Amém?
Então nós não devemos servir a dois senhores. Temos que escolher que senhor que nós vamos ter. Se é Deus, consagre tudo a Ele, dependa tudo dEle. Você vai ver as maravilhas que o Senhor fará na sua vida. Glória a Deus. Você tem testemunho a respeito disso? Tem pessoas que entram numa onda. Você sabe como quando um rio passa, bem caudaloso, que se você cair nele não tem jeito, você vai ser levado? Há momentos na vida da gente que a gente cai nessa corrente de prosperidade, nada segura. E quando isso acontece na sua vida, meu querido, aí que você tem que depender muito do Senhor para ser fiel naquele tanto, para que Deus sempre esteja te levantando cada vez mais. Para que você não diga para você mesmo que foi a sua força do braço que te enriqueceu. Porque o favor do Senhor é coisa extraordinária. Quem cai no favor, cai na correnteza. Eu quero nessa noite orar, você que estiver sofrendo nessa área, nós vamos clamar pelo favor de Deus. Se você se propuser a servir a Deus e a ser bom mordomo, Deus ouvirá o seu clamor e vai fazer você cair nessa corrente. Amém? É isso que você quer do Senhor? Se posicione, meu querido. Em terceiro lugar, a sua confiança não pode estar no dinheiro. Aqui fala, Jesus falando em Mateus 6, de 24 a 34, ele começa dizendo que não podemos servir a dois senhores, não é? E depois ele continua dizendo, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida. Vocês conhecem esse texto é lindo. Nem pelos que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Meu querido, não vai crescer 1 centímetro, não vai nascer mais cabelo, então deixa a ansiedade. Jesus está falando, não andeis ansiosos, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fio. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Ou seja, aqui Deus está falando assim, olha, as aves não trabalham e comem. Os lírios não tecem e são vestidos com mais glória do que Salomão em todo o seu auge do seu império. Era admirado por todos. Ele diz assim, portanto vocês não se inquietem. Porque vocês vão comer, o que vocês vão beber, porque os gentios é que fazem essas coisas. Buscai, por em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o próprio mal. Meu querido, quando você levantar durante o dia de manhã, entrega para o Senhor tudo que você tem que fazer naquele dia. E o dia de amanhã, você deixa para o dia de amanhã, faça o que você tem que fazer hoje. Cada dia tem os seus cuidados, cada dia tem o seu mal, cada dia você tem que matar um leão. Só que a diferença é que se você está com Deus, você mata leão. Amém? E você não precisa, não deve ficar ansioso, porque Deus pode reverter todas as mazelas da sua vida. Deus pode suprir todas as dificuldades da sua vida. Todas as necessidades que você tem, você crê ou não crê? Você vai ser chamado pelo Senhor homem de pequena fé ou mulher de grande fé? Não é? Temos que ser chamados pelo Senhor homens e mulheres de grande fé. Aqueles que acordam, que podem passar por dificuldades, mas que levantam na garra, no poder do Senhor. Entregam tudo a Deus, pede estratégia. Vive o dia, se for o maná, no segundo dia o maná, até chegar na terra prometida dos grandes e suculentos frutos. Amém?
Mas não anda ansioso. Se você vier com ansiedade, ore a Deus. Mate Satanás na sua vida, toda ação maligna na sua mente. Não deixe que Mamon te domine. A provisão vem do Senhor. Tudo que nós precisamos vem do Senhor. Em quarto lugar, o dinheiro precisa estar a serviço do propósito de Deus em Cristo Jesus. Como eu disse aqui, Deus, Ele tem uma herança para Jesus. E esse texto vai nos falar sobre isso em Isaías 49, de 6 a 8. O dinheiro que Deus dá para você, Deus dá para que você cumpra o seu propósito. E o propósito é restaurar a herança de Cristo na terra. Eu comecei dizendo sobre a herança de Cristo. Você lembra qual era a herança de Cristo? Restaurar todas as coisas caídas. Restaurar o ser humano e restaurar a terra. Deus tem uma herança em nós e tem uma herança através de nós. Nós somos instrumentos de restauração e aquilo que for necessário para que a restauração venha, Deus vai colocar na sua mão. Quando nós compreendemos esse propósito, Deus nos levanta sobre o muito. E o texto, coloque o texto aí, Isaías 49. Sim, diz ele, pouco és os seres meu servo. É Deus conversando com Jesus. Deus dizendo, sim, diz ele, pouco é os seres meu servo para restaurares a tribo de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Ou seja, você, Jesus, vai restaurar as tribos de Jacó e vai trazer os remanescentes para a terra. Mas também te dei como luz para os gentios, ou seja, nós, as outras nações que não são o povo de Israel, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor e o Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, aos servos dos tiranos. Os reis o verão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor que é fiel, o Santo de Israel que te escolheu. Vamos aplaudir ao Senhor, esse texto é lindo. Aqui ele fala da obra completa de Jesus. A salvação de Israel, unificando as tribos, colocando numa terra, e isso aconteceu um dia. Jesus chegou aos gentios, chegou até o Brasil, e ele, que diz aqui, ó, ele restaura as extremidades da terra. A restauração passa por todas as áreas, e é essa a herança de Jesus. A herança de Jesus não está só em Israel, a herança de Jesus está aqui, através da sua igreja. São os postos que você vai ocupar. São os lugares, os territórios que você vai possuir, que você vai consagrar a Deus. Isso passa a ser o que? Herança de Deus para Jesus. Amém? O reino de Cristo traz a restauração completa, traz a restauração do espírito, da alma, do corpo e dos territórios e das posições. Por isso, meu querido, se prepare porque Deus quer te levantar nos lugares altos da terra. Quem sabe até nós estamos aqui diante de uma plateia com os nossos futuros políticos, com os nossos futuros governadores, prefeitos, os futuros empresários, aqueles que criarão, aqueles que servirão, aqueles que usarão seus dons para os propósitos divinos, para que quando você conquistar, para quando você avançar, você não vai ser só reconhecido como alguém, como a Maria, como João, mas como servo do Senhor, e você vai declarar, não fui eu que fiz na minha força, mas no poder do Senhor, amém? E o Senhor vai ser glorificado através da sua vida. E a restauração se fará através da sua vida.
Então, quando nós falamos hoje na primeira mensagem sobre a economia do reino, entenda o que Deus quer fazer com os bens que Ele está dando na sua mão. Que você seja bom mordomo, que você consagre tudo a Ele. Faça tudo segundo a direção dEle. Ore ao Espírito Santo. Deus vai fazer coisas tremendas. Às vezes Deus coloca uma porção na sua mão que é para entregar tudo. Como Deus fez na igreja primitiva. Ou talvez Deus vai dar talentos para você, você vai multiplicar e Deus vai falar, olha, isso é para o seu gozo, mas não retenha mais, porque não é justo. Invista em tal propósito, invista em tal propósito. Amém? O Brasil, as nações, são a herança de Jesus na terra. E nós estamos aqui para pegá-las nas nossas mãos e levá-las a Cristo. Amém? Um dia Jesus vai voltar e vai reinar tudo plenamente, mas hoje eu e você somos responsáveis por essa herança. O que você vai fazer com ela? Que o Espírito Santo toque no seu coração e que você seja aquele mordomo bom e fiel. E você vai ouvir de Jesus, você foi fiel no pouco, você vai ser levantado sobre muito. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Fecha os seus olhos agora. Ora malamassuri cante-se malassilimas. Meu Deus, meu Senhor, eu oro agora para que o Senhor tire do nosso meio, para que o Senhor nos ajude a fechar todas as brechas para o espírito de roubo. Senhor Deus, nós não queremos que Ele tenha poder sobre nós ao agirmos fora da Tua vontade. Senhor Deus, por isso agora eu peço para que o Senhor toque nos corações dos Teus filhos. E se há alguma coisa, se há algum pecado, se há alguma brecha nessa área, para que o espírito de roubo entre e traga miséria em todas as áreas, trazendo infelicidade, destruindo casamentos, destruindo famílias, roubando, Senhor Deus, heranças, fazendo ir à bancarrota negócios, fechando oportunidades de emprego. Senhor Deus, nós sabemos que não é isso que o Senhor tem para o seu povo. Portanto, se esse Espírito está no nosso meio e está agindo em nós, Senhor Deus, estamos dando permissão em nome de Jesus agora. Toque no coração dos teus filhos, para que se arrependam e fechem essas brechas. Ora halamasuri kansimala hashora kansamala suri kansimala salabas. Ora halamaha shora kansimala suri halamasuri bas. Ora halamaha suri kansimala suri kansimala malamas. Ara halamasuri kansimala lalamas. Meu querido, você tem a oportunidade agora. Se o Espírito Santo está tocando no teu coração e você está discernindo algo que você tem feito, que tem aberto brechas para o espírito de roubo na sua vida, confesse agora o seu pecado para Deus. Ninguém precisa ouvir, mas Deus precisa ouvir, porque Deus precisa curar a sua vida. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que todo espírito de roubo, todo espírito que entra por causa da infidelidade do povo, em não trazer de volta os dízimos, as ofertas, quando retém mais do que é justo, quando não ouvem a direção, quando não entendem o propósito de Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, toca nos corações agora e reverte toda a obra do inferno, toda a possessão de Mamon, Pai, em nome de Jesus, que as cadeias sejam quebradas agora, Senhor,
que nas mentes o Senhor possa ministrar a tua paz e a tua direção. Tira toda a ansiedade, tira todo o peso, tira todo o jugo do inferno, Pai, em nome de Jesus. Todos aqueles, Senhor Deus, que têm trabalhado na força do braço, Senhor Deus, tira agora essa dependência, Senhor Deus, das próprias capacidades, Senhor Deus, mas que nós possamos ser totalmente dependentes do Senhor. Nós lançamos agora, como diz a tua palavra, toda ansiedade. Lance agora toda a sua ansiedade diante do Senhor. Ore a Deus agora. Você tem estado ansioso por alguma coisa, por alguma escassez na sua vida? Derrame agora aos pés do Senhor, que Deus vai fazer um milagre nesse dia na sua vida. Derrama a sua ansiedade diante do Senhor, e Deus vai te dar respostas, e vai trazer paz, e vai trazer direcionamento, e vai abrir as portas que você precisa, porque o Deus é aquele que abre portas, que quebra os ferrolhos de bronze. Senhor Deus, nós agora nos prostramos diante do Senhor e fazemos reverência e declaramos que o Senhor é o nosso Deus. Se Deus é Senhor na sua vida, declare comigo, diga ao Senhor, diga: Senhor Deus, o Senhor é o meu Deus. Eu quero te servir com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho. Senhor Deus, faça em mim segundo a tua vontade e o teu propósito. E agora, você que fez essa oração de entrega, talvez algo esteja dominando o seu coração e colocando ansiedade na sua vida. Se tem alguma necessidade que precisa ser preenchida, venha buscar no altar nessa noite. Quando de manhã o Lamartine estava pregando, Deus me deu uma visão. Eu via mãos amarradas, costuradas. E mãos são símbolos de força de trabalho. E essas mãos eram costuradas. Eu vi que a linha que costurava não era uma linha comum, era uma coisa como se fosse uma corrente. Era arrancada dessas mãos. E essas mãos eram livres. E as pessoas, com as mãos livres, colocavam para o alto diante do Senhor em adoração. Porque quando você se liberta de uma amarra nessa área, sabe qual é a consequência? Verdadeira adoração da sua parte. E eu via descendo dos céus talentos. Eram moedas, mas não moedas comuns, eram enormes. E caíam do céu nas mãos. E as pessoas tomavam para si. Na minha mão caía tanto que eu tentava pegar os que caíam no chão. E Deus falou: libera essa palavra para o povo, porque é isso que eu quero fazer. Neste tempo, neste dia. Porque as riquezas e os talentos dos céus serão derramados sobre a igreja. Mas em primeiro lugar, você tem que se apresentar em adoração. Então, se você quiser essa transformação do Senhor na sua vida neste tempo, vem aqui no altar do Senhor, adorá-lo. Eu quero orar com você agora. Levante a sua mão. Meu querido, pela fé agora, Deus vai abrir os olhos de algumas pessoas e você vai enxergar o que Deus está te dando. A primeira coisa que Deus está fazendo na sua vida é libertando você. Libertando você do sistema do mundo, do sistema de Mamon. Se abra para Deus agora, meu querido. Deus vai fazer algo tremendo. Está quebrando as cadeias da sua vida.
Todo espírito de miséria, eu repreendo agora em nome de Jesus. Toda a cadeia do roubo, eu repreendo agora em nome de Jesus. Senhor Deus, agora eu declaro para esse principado do inferno, para Mamon, que tem dominado a nação brasileira, saia em nome de Jesus. Jesus é Senhor do Brasil. O Senhor está trazendo à luz todo roubo, toda corrupção, porque o Senhor está mudando a nossa sorte. O Senhor está mudando a sorte da igreja. O Senhor está mudando a sorte dos teus filhos. Senhor Deus, tira-os agora da avareza, que é a idolatria. Leva-os a uma adoração profunda, intensa, Senhor Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, que eles colocam todo o seu ser, mas tudo que tem no altar do Senhor agora. Coloque agora diante do Senhor tudo que você tem, meu querido. Seja pronto a ser usado para conquistar os lugares, para conquistar as posições em Cristo Jesus. Que o Senhor seja achado, que você seja achado pelo Senhor, porque o Senhor está buscando homens e mulheres fiéis, para o Senhor levantar sobre os lugares altos do Brasil, para o Senhor levantar nos lugares altos da terra. Senhor Deus, em nome de Jesus, que a criatividade, que tudo aquilo que está escondido, Senhor Deus, o Senhor revele para a tua igreja, o Senhor revele para os seus. Nós queremos conquistar, Senhor Deus, cada território deste lugar, cada território desta nação. Senhor Deus, as nações, pede e eu te darei as nações por herança. Nós te pedimos, Senhor Deus, o Brasil por herança, meu querido, e você faz parte de um espaço, de um território dessa nação. Deus está te chamando agora, Deus está te elegendo agora. Diz assim: eu estou pronto, Senhor. Diz para o Senhor: Senhor, eu estou pronto para ser usado. Se coloque agora no altar, diga: Senhor, eu não quero passar a minha história sem relevância, mas eu quero ser relevante nessa terra. Eu quero ser instrumento de restauração. Quando ouvirem falar do meu nome, da minha família, da minha posteridade, falarão de bênção, falarão de conquistas. Não aceite roubo do inferno, meu querido. Que toda destruição caia por terra nessa noite, em nome de Jesus. Recebe agora em nome de Jesus. Senhor Deus, está descendo os talentos, eu vejo, Senhor Deus. Muito obrigada pela ação do Senhor nesta noite. Senhor Deus, muito obrigada pelo que o Senhor fez e o que o Senhor fará no nosso meio, em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos, vocês terão uma história para contar. Vocês terão testemunho. Porque Deus não nos fez essa advertência como fez aos discípulos, homens de pequena fé. Mas para vocês que se posicionaram, o que Deus está falando é homens e mulheres de grande fé. Deus fará na vida de vocês. Se preparem. Se preparem para o testemunho, não fique escondido não. Porque vocês darão testemunho das maravilhas, dos tesouros que o Senhor vai colocar na sua mão. Pai querido, obrigada por esse tempo de adoração. Nós declaramos que o Senhor é Deus sobre a terra, sobre as nossas vidas. Que a tua graça, o teu amor, o teu favor, a tua proteção seja sobre o teu povo. O Senhor está presente todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Por isso, Senhor Deus, obrigada pela tua presença através do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.